E que a luz, a graça, a força viva do Santo Espírito de Deus nos ilumine e abra nossa mente, nossa inteligência, para a gente entender, guardar, assimilar e sairmos hoje aqui repletos da força do Espírito Santo, inflamados do seu amor, para vivermos uma semana na santidade de Deus. Amém? Só para a gente esclarecer os elementos aqui do altar, né? O Círio Pascal, a gente já sabe, esteve conosco desde o Sábado Santo, né? E logo logo a gente vai apagar, porque vai começar o tempo comum. Nós temos aí o símbolo do Espírito Santo, a pomba do Espírito Santo, e nós temos uma imagem de Nossa Senhora, né? Muitas pessoas perguntam: Frei, que imagem é essa? Diferente, né? É a festa do que hoje? Então é Nossa Senhora de Pentecostes, Então ela acompanhou a gente durante toda essa semana que a gente viveu, desde sexta-feira passada, né? Com a novena de Pentecostes. Foi muito bonito, vários padres, inclusive mudamos o horário da missa, mas agora voltou tudo ao normal, tá? Gente, a partir de amanhã, a missa diária de segunda a sábado, 19 horas, normal, como a gente estava acostumado, tá bom, minha gente? Domingo, 10 e 18, como a gente estava acostumado. Mas hoje é o grande solene dia de Pentecostes, né? Às vezes, minha gente, dá a sensação, poxa, a gente fala toda oração, o Pai Nosso, a gente reza o Pai, a gente olha para a cruz, é Jesus, o Senhor e Salvador. Parece dar a sensação, às vezes, que o Espírito Santo é o parente pobre da Santíssima Trindade. Não é? Dá aquela sensação de que o Espírito Santo é o parente pobre. É uma força, é uma luz, assim, não. Ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa. Um só Deus e três pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. É uma pessoa. Uma pessoa que habita em cada um de nós. E hoje eu preparei, como esse final de semana, né? Foi maravilhoso. Ontem fizemos a vigília, foi maravilhosa, enfim. E eu preparei assim, durante todos esses dias que a gente estava em novena aqui, eu fui pensando, refletindo, rezando. E aí eu disse assim: Espírito Santo, rezando para o Espírito Santo, Espírito Santo, é a tua oportunidade. Hoje na festa de Pentecostes, que é a sua festa, é a sua oportunidade, Espírito Santo, para o Senhor falar quem o Senhor é. Já que o Senhor é uma pessoa divina, fala para nós quem o Senhor é. Se revela, fala para nós, para a gente entender quem é o Espírito Santo de Deus. E não é que Ele falou. Então eu preparei aqui uma reflexão para vocês, eu vou ler com carinho, né? O Espírito Santo falando dele, ele se apresentando, e diz assim, eu quero um fundo musical, Mário, né? Bem baixinho. Eu sou o Espírito Santo, o Espírito do Deus vivo. Antes que qualquer coisa existisse, eu já estava com o Pai e o Filho, porque somos um só Deus em comunhão perfeita. No princípio, quando a terra era sem forma e vazia, eu pairava sobre as águas, trazendo a promessa da vida, preparando o universo para receber a luz e a ordem do Criador. Fui eu quem insuflei o sopro divino nas narinas de cada homem, de cada um de vocês, tornando alma viva. Em cada criatura, em cada pulsar da vida, está presente o meu hálito, pois sem mim nada subsiste. Quando o homem se afastou do Criador, fui eu quem inspirou a esperança, suscitando profetas e justos para manter viva a aliança. Fui eu quem falou por meio dos profetas. Quando Moisés se aproximou da sarça ardente, era o meu fogo que ali queimava sem se consumir. Quando o povo de Israel caminhava pelo deserto, eu era a coluna de nuvem que os guiava de dia, e a coluna de fogo que os protegia à noite. Fui eu que enchi de sabedoria, inteligência, ciência, os artesãos que construíram o tabernáculo para que a morada de Deus fosse digna. Quando os juízes e reis de Israel precisaram de força, de discernimento e sabedoria, fui eu quem os ungiu e os capacitou. Sobre Davi derramei o óleo da unção, tornando o homem segundo o coração de Deus. Sobre os profetas desci como inspiração, para que anunciassem a vontade do Altíssimo, mesmo diante da perseguição e do sofrimento. Por meio de Isaías, anunciei que repousaria sobre o Messias. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, Espírito de sabedoria, de entendimento, Espírito de conselho e de fortaleza, Espírito de ciência e de temor do Senhor. Fui eu quem prometeu através de Joel, que um dia seria derramado sobre toda a carne.
Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos anciãos terão sonhos e vossos jovens terão visões. Preparei o povo para a plenitude dos tempos, quando a promessa se cumpriria de modo surpreendente. No silêncio de Nazaré, fui eu que desceu sobre Maria e o Verbo se fez carne. No batismo de Jesus, manifestei-me em forma de pomba e a voz do Pai ressoou: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Conduzi Jesus ao deserto, onde ele foi fortalecido para vencer as tentações. Em cada palavra, em cada gesto de Jesus, eu estava presente, pois ele foi ungido por mim para anunciar a boa nova aos pobres, proclamar a libertação aos cativos, devolver a vista aos cegos e libertar os oprimidos. No mistério da cruz, fui eu quem sustentou o Filho até o fim, e no terceiro dia fui eu quem o ressuscitou dos mortos, manifestando o poder do Pai. Após a ascensão de Jesus, fui prometido como dom supremo: recebereis o poder do Espírito Santo, que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas até o confim da terra. No dia de Pentecostes, desci como vento impetuoso e línguas de fogo, enchendo de coragem e sabedoria os apóstolos, que antes estavam fechados por medo. Transformei pescadores em anunciadores do Evangelho, dei-lhes línguas para proclamar as maravilhas de Deus a todos os povos. Desde então, sou eu quem anima, guia e santifica a igreja. Sou o vínculo da unidade, o defensor da verdade, o consolador que permanece para sempre. Sou eu quem distribuo dons e carismas, segundo a vontade do Pai, para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Sou eu quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Sou eu quem faz nascer de novo, pela água e pelo Espírito, aqueles que creem em Jesus. Habito no coração dos fiéis, tornando os templos vivos de Deus. Quando você reza, sou eu quem vos ensina a orar, intercedendo por vós com gemidos inefáveis, quando não sabeis pedir como convém. Sou eu quem vos dá coragem para testemunhar, força para perdoar, alegria para servir, esperança para perseverar. Sou o Espírito de amor, de paz, de alegria, de paciência, de bondade, de fidelidade, de mansidão e de domínio próprio. Sou o penhor da vida eterna, a garantia da herança prometida. Sou eu quem prepara a igreja, a esposa, para o encontro definitivo com o esposo. No fim dos tempos, serei eu quem renovará a face da terra, trazendo a criação à sua plenitude. Sou o Espírito Santo, Senhor e doador da vida. Venho do Pai e do Filho, e com ele sou adorado e glorificado. Não sou uma força impessoal, mas uma pessoa divina, amor em ação, presença viva. Quero habitar em você, transformar teu coração, conduzir-te na verdade plena e fazer de você testemunha do amor de Deus no mundo. Mas quero vos advertir com amor e sinceridade: há um perigo real e profundo, um abismo que pode separar o coração humano da graça de Deus, um pecado que fecha as portas à minha ação. É o pecado contra mim, é o pecado contra o Espírito Santo. E o que é esse pecado? É a recusa deliberada e persistente da minha presença, é o fechamento do coração à verdade, é a rejeição consciente do perdão, é a dureza de quem não quer ser tocado, é o orgulho de quem não aceita ser transformado. Quando o coração se fecha à conversão, quando alguém diz não ao arrependimento, quando se resiste à graça e se prefere à escuridão, quando se atribui ao mal aquilo que é obra de Deus, quando se rejeita o perdão até o fim, aí se comete o pecado contra mim, o pecado contra o Espírito Santo. Jesus vos advertiu: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Não porque eu não queira perdoar, mas porque o coração endurecido não permite que o perdão entre. Eu sou o amor que bate a porta, mas não arrombo corações fechados. O maior perigo não está em cair, mas em recusar se levantar. Não está em errar, mas em não querer ser perdoado. Não está em ser fraco, mas em não confiar na minha força.
Filhos, não endureçais o vosso coração, não sufoqueis a minha voz, não digais não ao chamado à conversão. Eu sou paciente, sou misericordioso, mas respeito a vossa liberdade. O pecado contra mim é o fechamento total, é a recusa final ao amor, é o orgulho que diz: não preciso de Deus, não quero mudar, não aceito ser salvo. Enquanto houver um suspiro de arrependimento, enquanto houver um desejo de recomeçar, enquanto houver um pedido de socorro, eu estarei pronto para agir, para perdoar, para renovar. Mas se o coração se fecha até o fim, se recusa a graça, se rejeita o perdão, aí eu não posso agir, porque o amor não se impõe, o amor espera ser acolhido. Por isso hoje vos peço, deixai-vos reconciliar com Deus, não tenhais medo de abrir o coração, não tenhais medo de confessar vossos pecados, não tenhais medo de pedir perdão, não tenhais medo de recomeçar. Eu sou o Espírito da vida, o Espírito do perdão, o Espírito da esperança. Não endureçais o vosso coração, deixai-me agir, deixai-me curar, deixai-me transformar. Eu vos amo com amor eterno e desejo conduzir-vos à plenitude da vida. Abri as portas do vosso coração e vós sereis minhas testemunhas. E agora, a gente pode perguntar: o que significa uma vida, a nossa vida, sem o Espírito Santo de Deus? Meus irmãos, minhas irmãs, talvez você se reconheça em algumas dessas situações. Você acorda de manhã e já sente um peso no peito. O dia começa e antes mesmo de sair de casa já está cansado, irritado, sem paciência. Tudo parece difícil. O trânsito, o trabalho, as cobranças, as pequenas discussões em casa. Você sente que está sempre correndo, mas não chega a lugar algum. O coração vive inquieto, ansioso, como se faltasse algo, mas você não sabe o que é. No trabalho você se esforça, mas sente que ninguém reconhece. Às vezes sente inveja do colega que foi promovido, ou raiva do chefe que não te entende. Volta para casa e em vez de encontrar paz, encontra discussões, silêncio, distância. O diálogo com o seu cônjuge se torna raro. Com os filhos é só cobrança. Você sente saudade de quando a família era unida, mas não sabe como recomeçar. Talvez você até venha à igreja, mas sente que a missa é sempre igual, que a oração não passa do teto. Você reza, mas parece que Deus não responde. O coração está frio, a fé parece distante. E você se pergunta: será que Deus me ouve? Será que Ele se importa comigo? Em momentos de dor, de perda, de doença, você se sente sozinho. O medo toma conta, a esperança se apaga. Você tenta se distrair com redes sociais, séries, compras, festas, mas quando tudo termina, um vazio volta. Nada preenche. Você sente que está sobrevivendo e não vivendo. Talvez você guarde mágoas antigas, feridas que não cicatrizaram. O orgulho não deixa você pedir perdão, o ressentimento cresce, você se fecha, constrói muros e a solidão aumenta. O amor esfria, a alegria desaparece. Sem o Espírito Santo, a vida se torna uma luta diária, um peso difícil de carregar. Falta sentido, falta direção, falta força para recomeçar. O coração se endurece, a esperança se apaga, a fé se torna apenas um ritual. Meus irmãos, talvez você se sinta assim, vivendo assim, cansado, desanimado, sem forças. Talvez você tenha se acostumado com o vazio, com a rotina, com a tristeza. Mas hoje, o Espírito Santo quer te visitar. Ele quer transformar o teu deserto em jardim, tua tristeza em alegria, teu medo em coragem, tua solidão em comunhão. Não tenha medo de abrir o coração. Não importa o que você viveu até aqui, não importa o tamanho da sua dor, não importa quantas vezes você caiu, o Espírito Santo é especialista em recomeços, em curar feridas, em acender a esperança. Se você puder ficar ajoelhadinho agora, vou pedir para apagar as luzes da igreja. Apagar todas as luzes da igreja, por favor. Só deixa aqui o Cristo, o altar. E vamos agora clamar o Espírito Santo. Repita comigo: Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Com muita força, com muita força. Hoje me coloco diante de Ti. Hoje me coloco diante de como Ti. um filho que retorna para casa. Como filha que retorna para casa. Como alguém que andou por caminhos escuros. Como
alguém que andou por caminhos escuros, que se perdeu nas sombras do pecado, que se perdeu nas sombras do que pecado, ignorou tua presença, que ignorou a tua que presença, se afastou da fé, que se afastou da que fé, deixou o coração endurecer. que deixou o coração endurecer. Reconheço, Espírito Santo, Reconheço, Espírito Santo, que tantas vezes vivi como se Deus não existisse, que tantas vezes vivi como se Deus não existisse, que busquei sentido em tantas coisas vazias, que busquei sentido em tantas coisas vazias, que me deixei levar pelo orgulho, que me deixei levar pela vaidade, pela vaidade, pelos prazeres passageiros, pelos prazeres passageiros, pelas vozes do mundo que me afastaram de ti. pelas vozes do mundo que me afastaram. Quantas vezes, Espírito Santo, Quantas vezes, Espírito eu Santo, fechei meus ouvidos à tua eu voz, fechei os meus ouvidos à tua ignorei voz, teus chamados, ignorei os teus chamados, abafei teus sussurros de amor, abafei os teus sussurros de amor, preferi o silêncio do meu orgulho preferi o silêncio do meu ao orgulho teu convite de conversão. ao teu convite de conversão. Hoje, com o coração ferido, Hoje, com o coração com a ferido, alma cansada, com a alma cansada, com lágrimas nos olhos, com lágrimas nos eu olhos, reconheço. eu reconheço, Preciso de ti, Espírito Santo. preciso de ti, Espírito Santo, Preciso do teu perdão. preciso do teu Preciso perdão, da tua luz. preciso da tua Preciso do teu fogo para me aquecer. luz, preciso do teu fogo para me aquecer, Preciso do teu sopro para me dar vida nova. preciso do teu sopro para me dar vida nova. Vê, Espírito Santo, Vem, Espírito Santo, as minhas quedas, as minhas escolhas erradas, as minhas escolhas os meus erradas, pecados, os meus pecados, as vezes que fugi da tua presença, às vezes que fugi da tua presença, as vezes que me escondi de Deus, às vezes que me escondi de Deus, as vezes em que preferi as trevas às vezes em que preferi as em trevas lugar da luz. em lugar da luz. Mas hoje, Espírito Santo, Mas hoje, Espírito eu não Santo, quero mais viver assim. eu não quero mais viver Eu não assim. quero mais caminhar sozinho. Eu não quero mais caminhar Não quero sozinho. mais um coração frio. Não quero mais um coração Não quero frio. mais uma fé sem vida. Não quero mais uma fé Vem, sem Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Entra na minha história. Entra na minha história. Entra nas minhas feridas. Entra nas minhas feridas. Entra nos meus medos. Entra nos meus Entra medos. nas minhas lembranças. Entra nas minhas lembranças. Entra nos lugares onde só há escuridão. Entra nos lugares onde só há escuridão. Derrama sobre mim teu amor. Derrama sobre mim o teu Amor que tudo cura. amor que tudo cura. Teu fogo que me purifica. Teu fogo que me purifica. Tua luz que tudo revela. Tua luz que a tudo revela. Quebra as correntes que me prendem. Quebra as correntes. que Liberta-me me de prendem. tudo que afasta de Deus. Liberta-me de tudo que me afasta de Deus. Renova em mim a alegria da salvação. Renova em mim a alegria da salvação. Dá-me um coração novo, Dá-me um coração novo. capaz de amar de verdade, Capaz de amar de verdade. de perdoar quem me feriu, De perdoar quem me de feriu. pedir perdão a quem magoei, De pedir perdão a quem magoei. de recomeçar sem medo. De recomeçar sem Espírito medo. Santo, Espírito Santo, eu te entrego minha vida, eu te entrego a minha meu vida. passado, meu presente e meu futuro. Meu passado, meu presente. Toma meu conta de futuro. tudo. Toma conta de tudo. Faz morada em mim. Faz morada em mim. Transforma-me por inteiro. Transforma-me por inteiro. Dá-me a sede de Deus. Dá-me a sede de Dá-me a Deus. fome de santidade. Dá-me a fome de santidade. Dá-me coragem para voltar à igreja, Dá-me coragem para para voltar à buscar igreja, os sacramentos, para buscar os sacramentos, para viver como verdadeiro filho de Deus. para viver como verdadeiro filho Espírito de Deus. Santo, Espírito Santo, não quero mais te ignorar. não quero mais, Não te quero ignorar. mais sufocar a tua voz. Não quero mais. Vem, sufocar a renova tua em voz. mim o dom da fé. Vem, renova em mim o dom da fé. Acende em mim a chama do teu amor. Acende em mim a chama Faz do de teu mim amor. testemunha viva da tua presença. Faz de mim testemunha viva. Vem, da tua Espírito presença. Santo, Vem, e Espírito faz nova Santo. todas as coisas em E mim. faz novas todas Eu as confio coisas em ti. Eu confio. Eu me em abandono ti. em ti. Eu me abandono. Eu me em abro ti. totalmente à tua graça. Eu me abro totalmente. Vem, à tua Espírito graça. Santo, Vem, Espírito e faz Santo. hoje em mim E faz hoje um em mim novo Pentecostes. um novo Pentecostes. Vai ficando em pé, por favor. Vai ficando em pé, por favor.
e coloque a mão na cabeça daquela pessoa que está do seu lado, tanto na direita como na esquerda. Vamos cantar pedindo o Espírito Santo de Deus. Você vai rezar por esse irmão, você vai rezar por essa irmã. Comece a dizer: vinde Espírito Santo, enchei o coração dessa pessoa, desse filho, dessa filha. Reze do teu jeito, vai pedindo a graça, vai pedindo o fogo do teu Espírito Santo, vai pedindo a unção, vai clamando sobre esse irmão, sobre essa irmã, a luz do Espírito Santo de Deus, a força viva para que dê o dom do discernimento, para que dê a fortaleza necessária, para que esse irmão seja iluminado pela graça de Deus, para que a força da fé, para que a força da luz de Deus esteja sempre viva na vida desse irmão, na vida dessa irmã. Canta, ministério, vai clamando essa graça do Espírito Santo, vai clamando essa graça, a força do Espírito Santo na vida desse irmão, na vida dessa irmã, em nome de Jesus. Vai colocando, Senhor, vai derramando o teu Espírito Santo. Ó Espírito Santo de Deus, se faz presente hoje aqui, Senhor. O Senhor é a pessoa divina. Vai iluminando, Senhor, vai clareando a vida desse irmão, dando o dom do discernimento, a fortaleza, os dons, os frutos, para que esse irmão tenha a necessária fortaleza, a tua presença que ilumina, que cura, que cuida. Cada passo, Senhor, seja iluminado pela tua graça. A vida desse irmão seja iluminada pela luz do Espírito Santo de Deus, para que ele não se afaste, para que ele sinta a presença de Deus hoje na vida, na casa, na sua família. Que o seu lar seja a presença viva do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Coloque agora a mão na tua cabeça, sobre a tua cabeça, e peça sobre você, pelo teu trabalho, os teus estudos, teus afazeres, tua vida, teus sonhos, teus projetos, sobre tudo que você pensa, sobre aquilo que você quer, aquilo que você deseja. Diga assim: Espírito Santo, eu preciso da tua presença na minha vida. Vinde, Espírito Santo, solte a tua voz e canta. Acendei neles o fogo do vosso amor. Vai clamando essa graça em nome de Jesus. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. As decisões que você tem, as coisas que você tem que decidir, que resolver, que fazer, peça a graça do Espírito Santo. Não se afaste dessa luz, não se afaste da presença amorosa do Espírito Santo, do Espírito Santo de Deus. Doce Espírito Santo, renova todas as coisas, Senhor. Renova hoje aqui essa igreja. Cada filho que veio hoje, talvez aqui, Senhor, meio sem vida, desanimado, faltando essa graça, talvez pensando até em desistir de tudo. Vai, renova, Senhor. Reacende essa chama, esse fogo ardente que brota do interior, do coração daquele que tem Deus. Fazei, Senhor, renova todas as coisas, Senhor. Renova, Senhor. Morada do Senhor. Faça do meu coração a morada do Senhor, Jesus. Espírito Santo, Como um sacrário vivo levando amor. vai clamando sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua família. Revelando coisas que eu não sei, mistérios do grande autor. Se eu conhecer, por nada eu trocarei. E que o Espírito Santo hoje faça acontecer no teu coração um novo Pentecostes. E essa força do Espírito Santo de Deus que está aí no seu coração, que faz com que a gente professe as verdades que a igreja sempre nos ensinou, as verdades da nossa fé.